Infinitas possibilidades. Imagens da rua coberta em Gramado, na Serra Gaúcha. Bela Gramado, belo cenário, tudo já enfeitado, logicamente, para o Natal Luz. Muita gente circulando, uma bela noite em Gramado. Temperatura, neste momento, 19 graus. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360 pela Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Terçou! Hoje é terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. E o Visão 360 fala hoje sobre precatórios. E aqui estamos falando de precatórios federais, estaduais. Uma contextualização. No mês de setembro entrou em vigor uma emenda constitucional, né, foi votada, aprovada, enfim, que permite que tanto os estados quanto a União, né, atrasem pagamentos de dívidas. Atrasem, vamos fazer um adendo aqui, atrasem, vão considerar, entre aspas, já a gente vai explicar melhor esse assunto aqui, para muita gente é um tanto árido, mas interessa e muito a muitas famílias. Se você não tem na família alguém com direito a um precatório, já a gente vai, né, detalhar o que significa isso, certamente você tem família de alguém, de algum conhecido, que tem alguém lá que tem dinheiro a receber, tá? E a gente convidou para falar sobre esse assunto hoje o Pedro Chu, que é economista, e o Fernando Trentini, que é tributarista, porque nós temos mudanças no horizonte, aliás, no horizonte não, digamos que já estão aqui essas mudanças entre nós. Muito obrigado pelas presenças de vocês, muito boa noite. Muito boa noite, Glauco, boa noite, Pedro, meu querido colega, boa noite aos telespectadores. Fico muito agradecido pelo convite e muito honrado também por poder participar aí de um programa que tem um rico debate, né, e sempre com um elevado grau de profundidade, e agradeço muito pelo convite. Boa noite, Glauco, boa noite, Fernando, obrigado pelo convite também. Hoje o tema é quentíssimo, né, tema super relevante, e acho que a gente vai poder ter um debate bastante profundo e também bastante claro para quem nos assiste, né? Talvez bastante orientativo a quem está nos assistindo lá fora. Então, informação, eu acho que falta muito nesse sentido, desse assunto aqui, e é isso que nós queremos, trazer informação. E dois experts no assunto, já a gente vai beber dessas duas fontes aqui. Só que antes, a gente tem as notícias do dia, no Momento 360. A primeira mostra municipal de experiências exitosas em saúde da população negra começou nesta terça-feira. Com entrada gratuita e programação aberta ao público, o evento marca os 15 anos da política de saúde da população negra em Porto Alegre. As atividades seguem até amanhã, das 9 da manhã às 7 da noite. A programação inclui mesas temáticas, painéis, apresentações culturais de trabalhos desenvolvidos nas unidades de saúde e também uma feira afroempreendedora. Os candidatos a vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referente ao segundo semestre deste ano, já podem conferir o resultado com a ordem de classificação divulgado pelo Ministério da Educação. A lista dos pré-selecionados está disponível no portal único de acesso ao ensino superior na parte do FIES. As vagas remanescentes referem-se às oportunidades de financiamento que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa.
Nesta edição, ao todo, o MEC ofertou mais de 58 mil vagas para 10.319 cursos ou turnos de graduação em 690 instituições privadas de educação superior. Então, você que, de repente, lá atrás no processo não conseguiu a inserção, dá uma conferida agora. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje a lei que transfere temporariamente a capital do país de Brasília para Belém. A medida vai ter validade entre os dias 11 e 21 de novembro, período de realização da COP30. A transferência prevista na Constituição tem caráter simbólico e político. De acordo com o governo, serve para reforçar a relevância da Amazônia na agenda ambiental internacional e evidencia o compromisso com as questões globais do clima. Antes mesmo do evento começar oficialmente, as atenções do mundo já estão voltadas para o Brasil, mesmo que dois grandes protagonistas do assunto, Estados Unidos e China, não mandem representantes, e é isso que está previsto, nem presidentes, nem representantes, e são dois dos principais poluidores, mas é claro que também estão acompanhando. Um rápido intervalo e voltamos para falar de precatórios, o que teve de mudança na emenda constitucional, e você sabe que precatório pode significar até investimento? A gente já volta. Visão 360 desta terça-feira de volta para falar de precatórios. A mudança de uma medida constitucional que agora deixa os precatórios num outro patamar, digamos assim. Mas que pode ter notícia boa e notícia ruim? Algumas pessoas dizem que sim. Mas para esclarecer quais são essas mudanças, o que significa isso para quem tem dinheiro a receber, e a gente vai explicar de novo para quem não sabe o que significa precatórios, recebemos o Pedro Chu e o Fernando Trentini. Estamos falando de tributaristas que entendem muito do assunto. Eu faço uma pergunta comum, eu não sei quem vai responder, só para a gente deixar claro de novo. Precatórios. Muita gente diz, é dinheiro que eu tenho que receber do governo. É isso? É isso, é isso. O precatório, Glauco, na verdade, ele é uma indenização, um valor que o governo deve para alguém, né? Então, de medidas judiciais. De medidas judiciais. Então, alguém se sentiu lesado em algum momento, um professor, um servidor público, alguém que entende que deveria receber uma indenização, entra com um processo judicial contra a União, Estado ou município. Ao final desse processo, se identifica, se liquida, né? Ou seja, se identifica um valor que os entes têm a pagar para essa pessoa, jurídico ou físico, enfim. E a partir daí nasce um título chamado precatório, né? Que nada mais é do que basicamente um certificado, né? Um título que diz, olha, este ente federado deve X valor ao Glauco, ao Pedro, ao Fernando, enfim. Isso é um precatório, é um título de dívida em que o governo é o devedor e o cidadão é o credor. Mas é meio assim, devo, sei que devo, mas pago quando puder. É mais ou menos isso. A gente tem há muitos anos, né, uma situação bastante complicada no que envolve precatório, porque o precatório ele não é uma prioridade do governo no orçamento, né? Nunca foi, enfim. Então, hoje, se você pegar o histórico de estados e municípios, por exemplo, o estoque de precatórios do Rio Grande do Sul, por exemplo, está na casa de bilhões de reais que não tem previsão de pagamento, né? Se nós formos para a União, o cenário é um pouco melhor. A União ela realmente paga os seus precatórios, né? Tem feito agora, como exemplo da emenda complementar, da emenda constitucional, ajustes para tentar ajustar o seu fluxo de caixa e diferir esse pagamento. Mas, a rigor, em linhas gerais, o precatório ele é um título que o governo não paga, né? Ou demora muito para pagar. E aí, daí, surgem diversas discussões, as emendas constitucionais, programas de compensação de precatórios com tributos, para tentar equalizar essa relação, que é o governo deve e não quer pagar,
ou quer pagar no maior tempo possível. E do outro lado, o cidadão comum, a empresa, enfim, o cidadão tem um valor a receber e quer receber o que lhe é justo, né? Que lhe é devido pela justiça. Só que essa fila às vezes demora muito. E aqui eu não sei se o próprio Pedro ou o Fernando me responde. No caso da morte do autor da ação, o espólio, a família recebe, porque às vezes assim, a gente tem casos aqui, eu não sei se 15 anos parece, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo. Exatamente. Esse assunto, Glauco, ele é bem delicado, porque diversos precatórios eles demoram, eles acabam virando uma fila interminável, né? Então ela acaba indo para os herdeiros e sim, o precatório ele passa aos herdeiros. E existem casos, inclusive, que até com os herdeiros também tem uma idade avançada, em que os próprios herdeiros também não conseguem receber, né? Alguns precatórios, a gente tem aí precatórios que demoram entre 12 e 20 anos, e até isso se aumenta em alguns estados. Isso não acontece no governo federal, normalmente, apesar de que tivemos essa recente alteração, a emenda constitucional 136 de 2025, muito bem referenciou, né, Glauco, que ele permitiu ao governo federal também postergar um pouco mais os seus pagamentos. Continua não sendo a mesma fila de atraso dos outros estados, mas sim, o governo federal começou a poder postergar um pouco mais por meio dessa emenda constitucional, por uma questão de responsabilidade fiscal, né? A emenda constitucional, ela alterou, ela retirou os precatórios das despesas primárias dentro da meta de 2026. Sim, e isso porque o governo tem que fechar suas contas, logicamente, traduzindo em miúdos. Não consegue, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de pagar. Você tem um orçamento, tá? Mas não consegue pagar tudo aquilo que precisa. Simplesmente tira do cálculo isso, pelo menos é o que eu entendo, daquilo que é necessário primordialmente pagar. Pelo menos isso. Exatamente. Mas são precatórios de todos os valores, são os menores, aqueles que têm inclusive uma sigla? Existe o RPV, que Isso. são as que a gente chama de requisições de pequeno valor, né? Este sim tem sido um pagamento dentro de um prazo aí depois de expedição, dentro de um prazo de 60, 90 dias, né? Ele na esfera federal ele vai até, salvo engano, de 60 salários mínimos, né? Na esfera federal, e aí sim eles respeitam um pagamento comum. Agora, ultrapassando o valor de 60 salários mínimos na esfera federal, entra no filo do precatório, né? O mesmo se repete de estado para estado, né? Alguns estados mudam um pouco a regra do que é RPV em nível de valor, mas essa é basicamente o padrão, né? Até um certo valor se recebe, depois de um certo valor se pedala, né? A gente tem isso acontecendo na prática, né? Eu sinto até um sorriso meio amarelo, porque é uma dura realidade, né? Porque é o tal do cobertor curto, mas alguém sofre na ponta, e a gente sabe quem sofre. É quem tem a receber esses valores. Já mencionado aqui, e muitas pessoas, inclusive, que precisam, e acaba com essa protelação, digamos assim, punindo quem teria direito de receber. Mas o que a gente pode destacar das mudanças através dessa emenda constitucional 136, né? Já falamos aqui a questão do teto, do limite de gastos do governo. Essa emenda muda isso aí, ela tira dos gastos primordiais, digamos assim. Mas o que mais que temos para destacar dessas mudanças aí? Vamos lá. A emenda ela tem alguns pilares que mais impactam. É uma emenda longa, tem uma série de mudanças que trouxe na regra dos precatórios e dos orçamentos dos entes federados, mas ela tem alguns destaques. Primeiro é justamente esse, ou seja, ela tira das despesas primárias, né, a questão dos precatórios, o que lhe confere um nível de prioridade menor do que tinha antes. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, ela estabelece, e eu chamo a atenção nesse ponto, especificamente em relação a precatórios federais, porque não se tinha essa mesma previsão anteriormente. Nos estaduais, assim, né, Glauco, nós já estamos habituados a não pagar, né? Nos federais, ele vinha sendo pago. Então, mas ela estabelece, nos precatórios em geral, mas nos federais é que é mais forte essa mudança, uma previsão de que é permitido que os entes paguem até 10% dos estoques de precatórios que eles possuem para aquele período. Tá? Ou seja, se você tem um estoque de precatório de 100,
o ente federado pode pagar 10, né, por ano. Então, você tem um diferimento, uma redução em relação aos pagamentos ali feitos. E o terceiro ponto, que é um ponto muito relevante na minha visão, por que ele é um ponto muito relevante? Porque ele diz respeito à perda do valor do dinheiro no tempo. Tá? Nós tínhamos os precatórios até 9 de setembro, que é o período da emenda complementar, da emenda constitucional, sendo corrigidos pela Selic. Tá? E nós temos uma nova norma, que a partir desta emenda, os precatórios passam a ser corrigidos pelo IPCA, que hoje, se nós fizermos um comparativo entre os dois índices, o IPCA é infinitamente menor do que a Selic, pelo menos no momento atual hoje da economia, em que a Selic está a 15%. Então, você acaba trazendo para dentro do precatório uma perda de rentabilidade, porque, querendo ou não, o que a Selic representa? Representa a taxa básica de juros, que é o preço do dinheiro no tempo. Enquanto esse cidadão, né, esse contribuinte, esse administrado, ele está deixando o dinheiro na mão dos entes federados, obviamente o ente federado tem que remunerar esse dinheiro que não entregou na mão daquele a quem é devido. E essa correção pelo IPCA, ela é, querendo ou não, uma redução dessa suposta rentabilidade ou dessa indenização pelo não pagamento no tempo. Isso, querendo ou não, tem um impacto bastante grande quando a gente olha para a questão dos precatórios. De um lado, porque você tem, querendo ou não, uma perda de dinheiro no tempo para aquele servidor público, professor, policial, não esquecendo que quem é precatorista são essas pessoas. Uhum. É um professor da escola pública, é um funcionário da Receita Federal. Alguém de área técnica. De área enfim. técnica. Não estamos falando aqui de multimilionários, né? Pessoas de gigantes rendas. Né? A gente está falando de servidores públicos que vão lá e fazem a sua labuta no dia a dia e buscam os seus direitos. Então, de um lado, os precatoristas eles têm uma redução do valor a receber, e do outro lado, e aí eu acho que talvez seja pauta para os próximos assuntos, que é a questão do mercado de investimentos dos precatórios, né, em que fundos de investimentos, pessoas que têm interesse em investir, colocam dinheiros adquirindo precatórios de precatoristas com deságio para conseguir trazer uma rentabilidade a partir daí, também gera um prejuízo, porque o precatório acaba sendo um título menos interessante do que era antes, no momento da aquisição. Né? Então, eu diria que são os três principais pilares que me chamam a atenção, ou seja, a questão da retirada das despesas primárias, a questão da redução da possibilidade de pagar menos do que é devido, do saldo de precatórios, e a questão da correção monetária ou da correção dos juros desses títulos, são os três principais pilares que afetam o mercado nessas duas frentes. Um, o mercado de investimento dos precatórios, e outro, o direito a receber valores de quem está esperando na fila do precatório, né, Fernando, a receber aquele valor no tempo. Né? Isso leva pelo menos eu deduzo, a gente a pensar que, poxa, de repente é melhor negociar, ainda mais se eu tenho... Eu acabei de falar, né? Tem gente que necessita para ontem do valor. E diante desse cenário e dessas mudanças, inclusive, seria mais interessante, por exemplo, negociar os precatórios. O que significa isso? Exatamente, Glauco. Essa postergação, né? Esse atraso para receber o que lhe é de direito, né? Ele acaba permitindo com que quem tem essa expectativa de receber se desfaça desse valor com descontos, né? Acaba virando um mercado, né? E, por outro lado, existem pessoas ou empresas interessadas em comprar esse tipo de título com descontos, logicamente, né? A gente fala aqui, por exemplo, empresas que possuem dívida ativa, né? Possuem dívidas perante o fisco, por exemplo. Uhum. Eles podem adquirir esses precatórios com deságio e compensá-los com suas dívidas, né? Isso, em âmbito federal, se abriu, assim, é regulamentado desde 2022. Só que era regulamentado desde 2022 a possibilidade de usar um precatório de terceiros e compensar, ok, mas o mercado não era aquecido ainda. Os precatórios federais começaram a ser mais aquecidos agora, com essa emenda constitucional 136, por quê? Porque ela trouxe maiores deságios. Quem detinha os precatórios antigamente se desfazia com deságios e descontos mais baixos, porque sabia que ano que vem ia receber. Agora, essa instabilidade trouxe um novo mercado, trouxe a possibilidade desse precatorista
sem ter uma perspectiva de receber em curto prazo, se desfazer com maiores descontos. E em outra contrapartida, temos um possível devedor de dívida ou alguém que está negociando uma dívida, tem uma transação tributária, tem um parcelamento em andamento lá na esfera federal, vai lá, compra o seu precatório com descontos e faz seu aporte de compensação. Isso para quem tem dívidas. Para investidores, como fundos que fazem, ou eventuais outros investidores, simplesmente, como eles talvez não tenham pressa para receber, eles também adquirem com deságios e esperam ser pagos. Espera esse pagamento acontecer. Né? Podem ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 3 anos, em se tratando do federal. Né? Então, acaba sendo um mercado aquecido. Se já existia regulamentação antigamente para se poder fazer a compensação de dívidas tributárias com precatórios, agora temos uma outra ponta aquecida. Uhum. Só uma dúvida, a questão do investidor, isso também já era previsto anteriormente ou não? Porque a questão das dívidas tributárias, sim, era previsto, mas agora aqueceu. A questão do investidor em si, era previsto? Sempre foi possível adquirir precatórios de terceiros, né? A cessão, a compra de títulos e créditos de terceiros sempre foi possível. Né? Isso sempre foi regulamentado. O que antigamente era um pouco mais complicado é que esse é um mercado que antigamente ele era mais informal, a venda de precatórios. Então, tinha golpe, não tinha? Tinha golpe, exatamente. Eu lembro disso aí. Exatamente. Isso é um ponto bem importante, né? Esse mercado ele foi sendo formalizado. Hoje, para você comprar um precatório, é uma formalidade semelhante a um cartório de imóveis. Você vai lá, compra e leva para a escritura. Leva para a escritura e leva ao processo judicial, se registra. Existe um setor específico para precatórios e não se tem mais tanto desses golpes. Existem ainda alguns golpes, algumas cautelas que têm que ser feitas, mas hoje se tem algo muito mais aberto, muito mais formalizado e isso o processo eletrônico também facilitou bastante. Então esse controle é muito mais fácil de fazer, ao ponto, claro, que toda pessoa que vai fazer a compra do precatório precisa olhar com calma, se aconselha fazer com um advogado ou com algum profissional que consiga laudar e avaliar esses precatórios. Mas hoje é um mercado muito mais seguro. Pergunta que pode ser de várias pessoas que estão lá do outro lado, porque não tem intimidade, tanto quanto vocês do assunto. Nós estamos falando de precatórios da União e de estados também, nessas condições? Sim, de ambos. Mesmo que haja aí uma diferença, quer dizer, agora já não se sabe mais, né? Que os da União eram pagos de uma forma mais rápida. Ambos os mercados eles são muito aquecidos, né? A grande diferença de um para o outro, de estado para estado ou de estado para União, é a previsibilidade de pagamento. O que, na verdade, Glauco, define o deságio na venda de um precatório no mercado, só para esclarecer o que é o deságio. O deságio é o seguinte: eu tenho um precatório de R$100, por exemplo, que eu tenho a expectativa de receber esse precatório daqui a 5 anos, né? Ou 10 anos, enfim. O Fernando me procura e fala assim: Pedro, eu quero comprar o teu precatório de R$100 por 70. Tu me vende esse precatório por 70? E eu, querendo receber no curto prazo esse precatório, vendo. Recebo 70 agora, no curto prazo, entrego para o Fernando. E o Fernando ou vai esperar 5 anos para receber o precatório em 100, 120, se tiver deságio de 30. Com deságio de 30, ou se eventualmente tiver uma dívida tributária, vai lá e compensa essa dívida tributária. Então, o que acontece? O tamanho desse deságio, se é maior ou se é menor, ele é diretamente proporcional à previsibilidade do pagamento e ao tempo do pagamento. Então, quando a gente olha para o mercado de precatórios federais, ou seja, os precatórios que a União paga, como a União ela dá mais previsibilidade de pagamento do que os estados e municípios, há deságios menores na União. Né? E, portanto, hoje, se nós olharmos para o mercado de precatórios, já que a gente entrou nesse assunto, a gente vai ver que o mercado de precatórios ele é muito aquecido quando se fala em investimento em precatório no federal. Porque você tem uma expectativa de receber em 1, 2, 3 anos esse valor. Você tem uma certa segurança disso, a não ser que o Brasil entre numa bancarrota e dê o calote mesmo. Né? Que não acho que seja um caminho que vai gerar confiança e confiabilidade no país. Nos estaduais, né, e vamos pegar o Rio Grande do Sul aqui, que é o nosso estado, né? Nos estaduais, como nós temos uma previsibilidade bem menor
de recebimento, nós não temos. Hoje no estadual não se tem previsão de recebimento. Você entra numa fila e pode ficar 15, 20 anos para receber aquele precatório. Então, os deságios são maiores. Pra você ter uma ideia, trazer um número de mercado aqui. Hoje, um precatório federal, você vai comprar no mercado com 20% de deságio. 20%? Hoje é um preço de mercado. Tá? Um precatório estadual vai comprar ou vender, né, no mercado esse precatório com 50% de deságio. Nossa. 55% de deságio. Né? Então, esses são mais ou menos os desenhos de mercado. Né? E existem mercados, tanto nos federais quanto nos estaduais. Claro que o risco de um ou de outro é compensado pelo aumento ou diminuição do deságio. Né? O investidor que compra, ele quer receber o payback daquele precatório de acordo com o risco que ele tem nessa aquisição. Então, são mercados muito aquecidos. Hoje, no Rio Grande do Sul, por exemplo, só para fechar o raciocínio, nós tivemos recentemente, agora publicado nesse ano, uma legislação que é o chamado Acordo Gaúcho, né, que é uma lei estadual super recente, vai ser regulamentada agora nos próximos meses, pela expectativa que a Procuradoria-Geral do Estado traz, que ela prevê que os contribuintes gaúchos podem compensar precatórios estaduais com dívidas estaduais. O Rio Grande do Sul tem essa previsão, é um estado que permite isso. Portanto, o Rio Grande do Sul ele tem um mercado de precatórios aquecido, não é um mercado... Assim, as pessoas compram precatórios de quem tem precatórios a receber. Se você tem um precatório para receber, saiba que existem interessados em comprá-lo. Sim, isso é regulamentado. Acho importante deixar claro, até porque vocês começaram a falar, eu lembrei, o golpe do precatório. Isso aí tinha muito, aparecia, olha, com muita frequência. Gente, vamos para o intervalo, mas eu quero continuar logo depois conversando a respeito dessas mudanças e principalmente as orientações com quem tem direito a receber, tanto da União quanto dos estados. Existe alguma recomendação específica para quem está nessa situação de credor? E outros assuntos ainda. Logo depois do intervalo, voltamos no Visão 360 falando de precatórios. Imagens ao vivo de Santa Maria do Herval, em Costa da Serra, uma cidade muito bonita, cidade pequena, muito bonita, e que nós temos aí imagens ao vivo da Praça Central, Igreja Matriz, temperatura de 22 graus em Santa Maria da Serra. Voltamos no Visão 360 falando de precatórios. As mudanças proporcionadas pela emenda constitucional, né, a 136, e a gente já falou aqui de algumas situações, da mudança na correção, inclusive, que isso penaliza os credores, e um mercado que agora está aquecido, que é a negociação de precatórios, né, seja para empresas que podem abater suas dívidas tributárias, seja para investidores. É bom se deixar claro o seguinte, são coisas regulamentadas, já estavam previstas, mas agora estão novamente aquecidas. E as pessoas, as que têm, logicamente, direito a receber alguma coisa, como é que elas podem proceder? Olha, me interessa fazer uma negociação, porque eu preciso do dinheiro e não tenho tempo previsto para receber esse valor. Como é que elas devem proceder? Vamos lá, nós falávamos sobre regulamentação de mercado, né? Um ponto muito importante, Glauco, é que vamos lá, nós temos hoje 27 estados, unidades federativas, né, mais 5.500 municípios e mais a União. Imagina o quanto tem de precatório. Desculpa interromper, mas eu estava pensando isso aí, quanto de precatório tem. E outras ações, elas não param, né? Não param. Isso faz parte do dia a dia. Então, me parece que é um negócio que quanto mais cavoca, mais... Uma bola de neve, né? Então, cada um desses entes, desses 5.527, 28 entes federados, tem a sua regulamentação sobre o pagamento, a transferência, a compra e venda de precatórios. Cada um deles tem a sua. Então, o primeiro ponto para quem eventualmente está pensando ou em comprar ou em vender o seu precatório é se atualize sobre a regulamentação disso. Né? Se efetivamente está regulamentado, nós falávamos sobre eventuais golpes que aconteciam muito no passado com precatórios. Realmente, é verdade, aconteceu muitos golpes no passado com precatórios. Hoje ainda se tem algumas notícias disso, mas é um mercado muito mais
profissionalizado do que era no passado. Tá? Hoje os profissionais, os fundos, os bancos estão muito mais atentos a isso. Então é muito importante ter a premissa da regulamentação. O Estado do Rio Grande do Sul e a União já têm regulamentado isso. Tá? O Estado já tem regulamentado a compra e venda e utilização de precatórios para compensação com débitos tributários. Foi feito pelo Acordo Gaúcho, foi uma lei aprovada agora no último trimestre, no terceiro trimestre do ano de 25, relatoria do deputado Marcos Vinícius. E a União tem na Constituição Federal, no artigo 100, a regulamentação disso, além das próprias regulamentações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, esses dois entes, a gente já pode afirmar para quem nos ouve que estão regulamentadas as operações. O que é a sugestão para quem eventualmente quer fazer uma operação dessas? Né? Em primeiro lugar, né, esteja assessorado por alguém que entenda do assunto. Né? Por quê? Porque o precatório nada mais é do que um processo judicial que virou um título. Né? Então, muitas vezes, esse processo judicial que está sendo negociado pode ter uma nulidade, pode ter uma discussão acontecendo no processo, que pode prejudicar, pode ter feito parte de um inventário, de um espólio, que os herdeiros estão discutindo aquele título e talvez não esteja liberado ainda para compra e venda. Então, tem uma série de quesitos voltados para isso. E segundo ponto, especialmente falando de precatório, é fundamental que toda operação seja feita com uma escritura pública de compra e venda. Vai no cartório, registra no cartório a compra e venda. O cartório vai dar legitimidade, veracidade para a operação que está sendo feita e a partir dali você tem a segurança de que de fato aquele precatório... É aquilo que a gente estava falando antes, né? É tudo não só regulamentado, como previsto na própria rotina dos cartórios. Há um local específico, certamente, para isso aí. Os tabelionatos hoje estão super acostumados a fazer esse tipo de operação, então já é algo assim que, sendo bem orientado, estando de acordo, a operação vai acontecer de forma segura. Agora, precisa estar ciente de que existem pré-requisitos a serem seguidos para não sofrer algum golpe que eventualmente possa surgir no mercado. E existem algumas cautelas que, agora falando do ponto de vista do comprador desse precatório, umas cautelas que o comprador precisa olhar para dentro de determinados precatórios. Como muito bem o Pedro falou, a pessoa precisa estar bem assessorada para isso, né? Como, por exemplo, a existência de herdeiros que estão em conflitos, ou daqui a pouco o precatorista tem outras dívidas que podem ser bloqueadas, o pagamento do seu precatório no meio do caminho, né? Surge, por vezes, no mercado, precatórios que o precatorista não tem certidões negativas, eles têm certidões positivas, estão devendo, tem outras dívidas tributárias, tem até processos criminais correndo contra esse precatorista, e isso, uma pessoa muito bem assessorada, antes de comprar um precatório, precisa identificar essas nuances de risco, e aí, tirar dessas nuances de risco, sim, é uma atividade segura, né? Então, a verdade é que, feitas cautelas e bem assessorado, basta fazer essa análise, fazer o que a gente chama de um laudo, né? Os profissionais, isso é até comum no mercado, né? Fazer um laudo completo, analisando todos os riscos, né? Isso quem assessora esse tipo de operação faz, e aí, estando tudo ok, se dirige à escritura pública lá no cartório e imediatamente leva isso também para dentro do processo do precatório. São dois atos estritamente necessários para... E uma segurança jurídica que é de se elogiar, porque, repetimos, né? A questão dos golpes, eles persistem. É verdade. Talvez tenha, eu acho que foi o Pedro que falou, talvez tenha algum golpe ainda aí. Não, eles dão um jeito. Eles dão um jeito. Agora, uma pergunta que eu não sei se vocês vão ter condições de responder, mas eu faço questão e preciso fazer porque é de interesse de quem está do outro lado e que, de repente, tem dinheiro a receber. Qual é a orientação para quem é credor? É negociar, porque a gente tem, de repente, vantagem, inclusive do ponto de vista econômica, pela correção que mudou, no caso dos precatórios, a correção que era agora IPCA e não é mais pela taxa Selic, de repente, a pessoa ter esse dinheiro como garantia já. Vocês têm alguma orientação nesse sentido ou não?
Pois então, Glauco, essa é uma pergunta muito particular para cada um dos seus precatoristas. Exatamente. Né? Ela é muito particular porque, vamos lá, o índice de correção já não nos favorece muito. Né? Já é um demérito. Né? O seu dinheiro na mão rende mais que um IPCA. Né? Muito provavelmente, se a gente pensar em qualquer investimento um pouco mais até conservador, rende mais que um IPCA. Para começo, partindo desta premissa, claro, tem mais os deságios. Também tem que ver se a pessoa está disposta a guardar 15, 20 anos para receber esse recurso, né? Falando de precatórios estaduais. Se a pessoa não está disposta a guardar, ou por vezes são aposentados, por vezes são pessoas de mais idade. Lembrando que precatórios que demoram 15, 20 anos para ser pagos, já passaram por um processo judicial até virar precatório. Então, um processo judicial pode ter durado 10 anos mais 20 anos. Estou sendo exagerado. A fila No final do processo. Nossa Senhora. Quer dizer, os 20 anos que a gente achou que era um baita de um tempo, ele pode ser maior que os 20 anos. Pode ser 30, porque teve antes todo o processo judicial. Exatamente. E quando a gente está falando que a gente está processando o Estado ou a União para ter o seu direito, o Estado e a União têm diversas prerrogativas judiciais. Que é para não falar, por exemplo, prazos em dobro. Judicialmente falando aqui, falando um pouco de juridiquês, mas eles têm prazos em dobro, né? O ente público. E eles têm diversos recursos que eles podem ir até o final. Prazo em dobro quer dizer o seguinte, se eu tenho 15 dias para manifestar, o Estado tem 30. Sim, Importante falar. E ele vai levando. Isso é antes de virar um precatório. É a discussão judicial ainda, depois vira o título, depois se aguarda, entra naquela fila, por vezes infindável. Então, assim, muitas das vezes, e nós estamos falando aí, voltando à sua pergunta, Glauco, muitas das vezes nós estamos falando de uma pessoa que já passou muito tempo discutindo e esperando o seu direito. E ela ela está disposta a abrir mão de 100% por um deságio, por vezes até elevado, mas que possa utilizar em vida, né? Ou deixar para os seus herdeiros, enfim. Então, assim, voltando a lhe dizer, é uma decisão muito particular. Se abre mão de recursos, não tem a menor dúvida. Se abre mão de recursos, né, que ganharia lá na frente. Agora, se vale a pena, às vezes para um tratamento médico, às vezes para uma aposentadoria, para fazer um investimento. Eu acho que isso aí depende da demanda, né? Porque a gente não pode nunca falar também só do autor da ação, a gente tem uma família por trás, né? Então, eu entendo que realmente é difícil. Agora, do ponto de vista financeiro, se for olhar só a questão financeira, poxa, eu negociaria e vou pegar esse dinheiro e vou investir em outra coisa. Só para dar um exemplo, entendeu? Olhando friamente o cenário. Sim, a conta financeira é o custo de oportunidade. Ou seja, se eu deixar o meu dinheiro parado por IPCA por 10 anos, significa que eu não pude pegar esse dinheiro e colocar numa renda fixa que hoje paga 15% ao ano. Né? A conta do juro composto, quando você faz essa análise no período transcorrido, ainda que se tenha um deságio de 50%, me parece que a conta fecha. Né? Consideramos que nós temos 15% ao ano hoje taxa básica de juros. Eu tenho um deságio de 50%, significa dizer que eu vou conseguir cobrir o meu deságio com 4 anos de investimento. Né? Vou chegar a 30%, 5 anos talvez. 45%. 5 anos de investimento. Então, financeiramente, hoje me parece que o precatório, o estadual principalmente, ele faz todo sentido fazer a cessão do precatório e a venda do precatório. Né? O federal também, apesar de que a expectativa de recebimento ela é mais curta, né? Você tem a possibilidade de receber. Mas hoje o precatório estadual, principalmente o estadual, na minha visão financeira, é uma conta que fecha. Reforçando os nossos convidados de hoje, o Pedro Chu, que acabou de falar, e o Fernando Trentini, tributaristas, que estão falando sobre essa mudança da emenda constitucional 136, que trata dos precatórios. O cenário hoje é de aquecimento, ele tem potencial para se expandir ainda mais? Tem, muito. Na verdade, Glauco, vamos fazer uma análise olhando para os dois lados. Primeiro, dos movimentos dos entes federados e segundo, da segurança e profissionalização das operações. Tá? Toda vez que os entes federados eles manifestam intenções em demorar mais para pagar um precatório, você aumenta o deságio.
né? Então, significa dizer o seguinte, que um título que tem um preço, um valor de 100, ele vai ter um preço menor para se comprar no mercado, né? Então, aumenta o deságio dessa operação. Se eu aumento o deságio da operação, eu também aumento a rentabilidade do investidor e, portanto, eu aqueço o mercado em relação àquele precatório, né? Isso é um lado da coisa. Então, vamos pegar o caso dos precatórios federais. São precatórios que se tem expectativas de recebimento. Não é a mesma situação do estadual, em que se fica 15, 20, 30 anos para receber. Não é. É um recebimento em 5, 6, 7 anos, né? E, portanto, essa movimentação da emenda constitucional, ela aquece o mercado. Do outro lado, hoje nós temos um mercado muito mais maduro profissionalmente falando. Eu tenho hoje sistemas como o processo judicial eletrônico, eu tenho hoje profissionais muito mais habilitados para fazer isso, tenho hoje cartórios e tabelionatos muito mais aptos, inclusive a fazer pelo e-notariado hoje, que é o cartório online, né? Vamos colocar assim, traduzindo em português. Não precisa nem ir ao cartório mais, né? E eu tenho hoje um sistema financeiro nacional preparado para isso que não existia antes. Hoje existem fundos de investimento que eles têm o foco em comprar precatórios. Um fundo de investimento que ele capta recursos do mercado para ter dinheiro e comprar precatórios Ou de seja, precatoristas. obedece a normas específicas, regulamentações específicas, justamente só para isso. Auditoria independente, CVM, mercado financeiro, secundarização, todas essas normas são obedecidas por esses fundos. Então, o mercado hoje ele é muito mais profissional. Então, sim, é um mercado mais aquecido. Quem tem precatório e tem a vontade de receber, hoje tem muito mais facilidade de conseguir fazendo o seu título e muito mais segurança. Eu entendo que sim, é um mercado que vai crescer bastante nos próximos anos. Eu acho que tem duas situações, né? Ainda sendo um pouco mais simplista dentro desse mercado, né? Tem essas nuances, sim, e eu vejo, por exemplo, no âmbito federal, por exemplo, hoje a emenda constitucional 136 de 2025, de certa forma, permite o governo federal atrasar seus pagamentos, que até então não atrasaram, certo? Se essa circunstância, hoje, e com essa emenda constitucional, não se sabe se o governo federal vai efetivamente atrasar. Ele pode atrasar, mas ele pode incluir no seu orçamento, né? Se ele efetivamente atrasar, eu tenho a impressão de que os deságios vão aumentar. Se ele contrariar as expectativas e pagar, os deságios... É uma relação de mercado, né? Econômico. Oferta e demanda. É semelhante à bolsa, quando acontece Exato. algum ato especulativo, né? A gente, quando se confirma a especulação, ele cai um pouco mais a ação, e quando ela não se confirma, ela retorna. Então, assim, ela está dentro de alguma circunstância em que, aí, sem muita profundidade política, mas o governo federal atual, ele não é um governo conhecido por grandes respeitos às responsabilidades fiscais, né? Mas também não sabemos, porque a repercussão de não pagar um precatório federal implica até consequências em nível internacional. E o custo político e tudo que Exatamente. Então, envolve. assim, é uma faca de dois gumes, né? Mas, assim, nós temos o quê? Uns 5 minutos, né? A produção está me avisando aqui. Sim. Melhorar um cenário que é regido pelo ente público, e aqui nós estamos falando do federal e do estadual, convenhamos, é muito difícil, né? Se não aconteceu até agora, não sei qual é a opinião de vocês, mas do ponto de vista de prazos de pagamentos precatórios, é difícil imaginar que isso vá ser agilizado, né? Não, Glauco, é muito difícil porque, vamos lá, nós estamos falando aqui sobre finanças, né? Essa é uma matéria que envolve tributaristas, economistas, mas é uma matéria de finanças públicas no final do dia, né? Hoje nós não temos grandes esperanças de haver uma mudança tão abrupta de finanças públicas assim, a ponto do governo ter condições de pagar os precatórios e tomar as iniciativas duras necessárias para que assim o faça. O que resta aos contribuintes, aos precatoristas, aos investidores, é começar a pensar em estratégias para conseguir amenizar essa penalidade que sofre, né? A gente tem que também dar um mérito, né, em relação às iniciativas de representantes do governo que colocaram na legislação a possibilidade de, já que o governo não paga em dinheiro, que pelo menos ele compense o precatório com uma dívida tributária, que no final das contas é um encontro de contas, né? Eu tenho a receber do governo e também devo para o governo. Então vamos fazer um encontro de contas. Isso já ajuda muito.
Por que ajuda muito? Porque faz com que esses precatórios de pessoas físicas, servidores públicos, possam ser utilizados pelo menos para alguma coisa, e não seja uma moeda inservível, né? Então daí se consegue utilizar para alguma coisa. Mas no final do dia não é algo que o prognóstico é que se resolva a partir do governo, mas sim algo que se resolva a partir de uma estratégia financeira para o precatorista ou para o investidor ou para a empresa que tem algum tipo de dívida, a ponto de olhar para esse cenário e entender, opa, aqui eu tenho uma oportunidade ou de pagar uma dívida com deságio ou de monetizar um valor que eu não tenho previsão de receber, né? No final do dia, esse que é o cenário. De novo, volta para a mão do cidadão tomar as decisões que melhor atendem aquilo que ele precisa, né? E aqui um capítulo à parte, que a gente já havia comentado antes, pelo menos a União ela tem uma capacidade de caixa maior, né? Então, quem tem precatórios para receber de estados, alguns são mais ágeis, realmente, a gente também conversou no intervalo, mas vamos falar do Rio Grande do Sul, que é onde a gente está hoje. Não tem uma luz no horizonte, né? Não sei se vocês têm uma opinião diferente. É muito difícil, é muito difícil. O estado do Rio Grande do Sul, ele tem que tomar certas prioridades em nível de receita, né, e despesa. Mas isso não é deste governo, nem dos governos passados. Sim, isso aí é algo processo histórico, todo, né? Isso é algo histórico, né? E não me parece que vá ser, o precatório estadual vai ser uma prioridade para regularização nesse governo. Em contrapartida, semelhante ao que aconteceu no federal, nós temos alternativas de regularizar, de compensar com dívidas. Compensar com dívidas, que era algo que não existia antes. Então, realmente, se de um lado ele posterga o pagamento precatório, de outro ele permite que um terceiro compre e compense com a sua dívida. Ele desaquece o mercado num lado e aquece no outro. É uma dualidade. Então, assim, nós temos sim, em relação, do ponto de vista do credor, não se tem muita expectativa de pagamento, né? Mas talvez os compradores estejam um pouco mais interessados por conta dessas essas regulamentações que antes não existiam. Então, e que já é um grande passo, concordo, sem dúvida nenhuma. Muda um pouco aquele ditado, né? Devo, sei que devo e pago quando puder? Não. Devo, sei que devo, pago como puder. Neste caso, o como pode ser uma troca aí, justamente em relação à dívida que essas empresas, por exemplo, têm, ou que alguém tenha com o governo. Bom, o precatório sirva, então, pelo menos para pagar essa dívida. Quero agradecer muito as presenças de vocês. Conversei hoje com o Pedro Chu e o Fernando Trentini, tributaristas, que nos deram explicações muito importantes a respeito dessa emenda constitucional que muda o cenário em relação aos precatórios. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui. Glauco, eu agradeço o convite e fico muito honrado em poder participar e a gente poder ter uma conversa tão produtiva sobre um assunto que está em alta, apesar de ser bastante técnico, ele está muito em alta. E é algo que se fala bastante dentro desse cenário, principalmente para quem está devendo e para quem tem interesse em comprar. Obrigado pelo espaço. Glauco, obrigado. Parabéns pelo programa. Excelente assunto, super importante. E, Fernando, obrigado também pela parceria aqui. Obrigado. E muito bem explicado. Parabéns para vocês, porque a gente conseguiu, tenho certeza disso, passar o recado. Vamos ficando por aqui, então. Visão 360 volta amanhã, a partir das 9h30 da noite. A gente já faz o convite, nos acompanha então aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Boa noite.